visão de requisitos de sustentabilidade nas compras públicas, primeiramente do nosso Ministério com relação ao papel. Então nós vamos aproveitar o projeto também e tentar incluir critérios de sustentabilidade nas compras públicas do governo, né, para agir como um consumidor, né, que é também, para tentar fazer a rotulagem ambiental começar a andar no nosso país. Então tudo é consequência de uma única experiência, mas uma única empresa vai ter esse selo. E aí está tudo programado para que seja em junho. Em maio vem a equipe de auditoria da União Europeia aqui para poder bater o martelo. E aí em julho, quando nós terminarmos o desenvolvimento do projeto, nós poderemos anunciar também a aquisição do selo. Tá? Pimentel, posso? É o seguinte, eu sou Eliane, a minha pergunta, eu não sei, eu acho que mais adequada para a Daniela, uma delas. A primeira pergunta é, a gente está falando bastante aqui de equipamentos eletroeletrônicos, né? Aí eu queria saber, que eu tive fazendo uma busca bibliográfica aí, qual seria o vilão da história, né, mundialmente, e se no Brasil tem já algum levantamento feito a respeito? Qual é o produto que mais é utilizado e o que mais tem obsolescência? Então, essa é uma pergunta. E a outra é que, assim, a gente viu aqui informações super importantes, parabéns a todos aí que expuseram com clareza, mas eu percebi que a parte de reciclagem, fora do país, é que nós temos várias associações de recicladores. E quando eu fiz essas buscas para efeitos bibliográficos e tal, não temos no Brasil uma associação. Então, o que se encontra no mercado é muitas empresas trabalhando dispersadamente. E essa informação importante, talvez não chegue até eles, né? Então, queria saber como e se são incluídos agora, que eu estou me informando com vocês, a parte dos recicladores, né? Porque muitas multinacionais, e que eu tive perguntando, o que faz com a sucata? Ah, o catador passa aí. E depois? Não tem uma resposta. Tá? Obrigada. Não sei para quem aí agora... Quanto à primeira pergunta, o Greenpeace ele tem um ranking de produtos eletroeletrônicos. Então, ele avalia diversas empresas com diversos critérios e divulga isso a cada 3 meses no próprio site do Greenpeace. E uma empresa que todo mundo falava algum tempo atrás que não se preocupava com as questões ambientais era a Apple. Ela foi bastante criticada, e o que a gente tem visto nos últimos anos, nos últimos rankings que o Greenpeace está divulgando, é que o desempenho ambiental, então, do produto dela está melhorando ao longo do tempo. O grande benchmarking, de acordo com o Greenpeace, é a Nokia. Então, a Nokia já está bem consolidada na consideração dessas questões ambientais enquanto desenvolve os seus produtos. E quanto à segunda questão... no Brasil, o que acontece hoje para gerenciamento de resíduos eletroeletrônicos é que existem algumas empresas especializadas nessa gestão de fim de vida dos produtos. Como eles não foram projetados para facilitar desmontagem, etc., a taxa de recuperação dos materiais ainda é muito baixa. E a desmontagem aqui no Brasil, muitas vezes, ainda é feita de forma destrutiva. O que a gente vê lá fora é que, com esses projetos, outras empresas estão desmontando o produto de forma adequada, conseguindo recuperar componente, recuperar sistema, de forma a fazer a remanufatura e etc. E o que se tem percebido é que o que antes se achava que era custo para as empresas, você ter que cuidar desse fim de vida, está se tornando uma grande oportunidade de negócio, de você conseguir receita
com a recuperação desses resíduos pós-consumo. Só queria completar a resposta. Quanto à reciclagem, a gente pretende fazer um outro seminário igual a esse, em julho, só sobre esse assunto, porque ele merece e outros mais. Mas a gente está preocupado, o projeto faz parte disso. E uma coisa que a Daniela falou, que já foi demonstrado num setor que já pratica isso, que é o setor de pneus, né, que no começo eles achavam que realmente seria um grande custo, e hoje eles estão vendo isso um grande benefício, né? Então, a indústria não consegue mais sobreviver se não tiver a reciclagem dos seus produtos. É um produto muito mais simples que o eletrônico, porque ele é praticamente homogêneo, o eletrônico é muito complexo, mas a experiência que teve é que não é mais custo, é um investimento. É isso que a indústria de eletroeletrônica e outras ainda não conseguem enxergar, porque não começaram a fazer esse ciclo. Vai ter um custo, lógico, mas vai ter muito aproveitamento dos materiais, né? Eu queria aproveitar alguma pergunta. Eu queria aproveitar. É verdade. Uma pergunta. Já está comigo. Em relação, bom, eu sou o Mário Silva, do CPQD. Em relação ao Comitê Orientador para a Implementação de Sistemas de Logística Reversa, talvez a pergunta seja para a mesa. Eu tenho interesse em saber como estão as atividades, aí, uma vez que há pouco tempo foi implementado isso em termos de decreto, né? Como é que estão as ações, as atividades desse comitê e como seria possível a sociedade fazer um acompanhamento? Algum de vocês teria condições, talvez o Juliano mais, não sei, de dar uma informação, dar notícias das ações desse comitê? Meu amigo, olha, a nossa secretaria ela não está diretamente envolvida nesse comitê, né? São representantes da Secretaria de Produção, que é a outra secretaria do Ministério do Desenvolvimento. Eu, sinceramente, não sei em que pé está. E, agora, a considerar algumas outras atividades do governo, eu acho que deve estar esperando alguma coisa. Deve estar parado, né? Sinceramente, eu não sei te falar como que está, viu? Eu tenho uma informação, assim, também não é muito grande, mas eu falei com o pessoal do Ministério do Meio Ambiente ontem, né? O governo como um todo está passando por uma reestruturação, nós trocamos de governo. A gente estava conversando agora há pouco. Mudou o ministro, mudou os secretários, e então, por causa disso, a regulamentação é de dezembro, não houve tempo ainda para se fazer muita coisa. O que eu soube é que o assunto internamente no Ministério do Meio Ambiente é relevante e está pensando em se realocar uma diretoria específica para isso, né? Mas a informação é que até o secretário dessa área ainda não foi designado. Então, a gente está sentindo isso aqui no CTI também, que a gente chama isso até uma figura ilustrativa que um amigo nosso falou, Losada, por uma marola, né, que tem que esperar acalmar para colocar. Então, eu posso, se você quiser, eu tenho contato direto com o MMA, com o grupo que trabalha nisso, a gente pode, isso não é problema, mas a informação que eu tenho por cima é que ainda é relevante, mas eles também estão estruturando internamente para depois, provavelmente, fazer alguma coisa, né? Existe como você disse, o comitê que trata disso. Qualquer coisa eu posso, eventualmente, colocar você em contato direto com a doutora Zilda, que é responsável por essa área. Senhores, foi um grande prazer estar aqui. Agradeço novamente o convite. Infelizmente, o meu voo não vai me esperar, então eu vou ter que me retirar. Assim, então eu fico à disposição para me escreverem para qualquer outro questionamento. E queria dizer aqui que eu estou à disposição, né, para participar aí desse projeto aí excelente da Ambientrônica, que caso precisem de alguma coisa, estamos por aí. Então, prazer. Até logo. Nós que agradecemos, boa viagem. A gente tinha um monte de perguntas, mas vai ter que ser feito por e-mail. A gente está em contato. A doutora Casa vai ficar com a gente depois.
Tem uma pergunta lá atrás. Bom dia, meu nome é Atos, eu sou da KTK, a empresa, uma das empresas que está participando do projeto Ambientronic. E é sabido que a indústria de eletromédicos no Brasil, grande parte dela é feita por microempresas. E gostaria de perguntar uma coisa que o próprio projeto Ambientronic deve responder num futuro breve, mas ter alguma opinião, talvez, da Daniela ou dos outros componentes da mesa, a respeito do impacto, da dificuldade que uma microempresa pode ter para implantar requisitos que podem ser extremamente complexos, demandam gente, demandam recursos. A gente vai, inclusive, à tarde ter a apresentação disso, mas são de grandes empresas. Eu queria ouvir de vocês a impressão que vocês têm da implantação disso, ou se tem alguma informação a respeito já da implantação disso em microempresas, levando em conta, extrapolando até o conceito de sustentabilidade, né, do ciclo de vida de um produto para uma empresa, do ciclo de vida de uma empresa para uma nação, que a gente imagina que a empresa tem que se reciclar continuamente para continuar no mercado e novas precisam nascer. E para uma empresa nascer, será que ela só pode nascer grande ou ela já pode nascer uma microempresa contendo todos esses requisitos atendidos? Muito obrigado. Passar a pergunta para ele, mas você copiou meu caderninho aqui, essa pergunta era minha. Olha, a gente do Ambientronic, nós não temos ainda experiência trabalhando com microempresas e a gente está começando agora a sentir, né, o tamanho desse buraco aí que a gente está trabalhando. Mas o que a gente pode dizer, quer dizer, que eu penso, né, é que tudo está na gestão, né? Eu acho que uma empresa implantando uma gestão dos resíduos, né, de gestão das substâncias perigosas, por exemplo, antigamente se falava em ISO 9001, se falava que isso era muito difícil de implantar, e hoje as empresas já nascem dentro de uma ideia de ISO 9001. Né? Então, eu acho que uma empresa nascendo com a ideia de sustentabilidade, ou pelo menos com uma ideia de gestão dessas substâncias, né, ela já nasce já dentro de um novo padrão, né, de um novo paradigma de mundo. Quer dizer, então, eu acho que numa microempresa a maior preocupação seria justamente verificar se ela está comprando produtos que têm essas substâncias ou que não têm, e como que ela faz essa gestão lá dentro. Que eu acho que é isso que é importante para que ela possa ser uma fornecedora de uma empresa maior. Né? Acho que a ideia se passaria mesmo pela gestão, eu acredito. Eu gostaria de complementar também. Então, eu tenho uma certa experiência com esse setor de eletromédicos, não em ecodesign em si, mas a gente fez um projeto junto com o Sebrae em Ribeirão Preto, com empresas desse setor. E, de forma geral, o que a gente percebe é que existe um preconceito, de forma geral, na sociedade, que a consideração das questões ambientais sempre vão implicar em grandes custos. Por que a gente tem esse preconceito? Porque no começo era assim mesmo. Quando a gente começou as primeiras legislações ambientais em que a gente tinha que tratar o nosso resíduo no que a gente chama de fim de tubo, então era realmente caro, a gente tinha que investir em tecnologias para tratamento e etc. Só que essa abordagem